365 dias para mudar minha vida. Hoje é o dia 8 ou 8º dia. Sim, estou no McDonald's. Ainda continuo naquela mesma dietinha top, saudável, o peso tá descendo, tá na boa. Mas hoje, para dar um choque inesperado no corpo, eu vou jogar um McDonald's para dentro, que é a melhor solução. Eu vou fazer apenas 2 refeições, quer dizer, 3, né? Porque eu fiz de manhã uma panqueca com whey e ovo e também com banana, e também eu vou fazer essa refeição aqui agora e depois eu vou comer só alguma coisinha à noite bem leve e tá tudo feito. Eu pedi aqui um quarteirão, mas eu adicionei uma carne a mais, a batata é média. Eu pedi também esse franguinho aqui, olha só, vem 3 unidades. É gostosinho, meu, é bom sim. Esse aqui é picante, mas é bom. Não sou muito fã de pimenta, não. Tá vendo? Falta um queijinho aqui. Olha a minha cara de sono, olha aqui meu cabelo, capotei no carro. A gente foi trabalhar em outra cidade hoje, 2h30. Então eu vim dirigindo, aí fui lá, trabalhei, comi no McDonald's, como vocês viram. E na volta eu não tava aguentando, eu dormi muito mal essa noite e eu tava com muito sono. E aí eu falei pro moço aqui ficar no comando. Eu dirigi uma meia horinha só e ela dirigiu aí 2 horas, estamos chegando agora em casa. Desbagaçado, eu não sei, eu acho que eu tenho que fazer algum exame aí, talvez minha testosterona tá baixa. Eu fiz um ciclo uns anos atrás e, enfim, em vez de fazer ali o desmame como deveria ser feito, eu não fiz de qualquer jeito. E eu acho que nunca voltou no lugar, o eixo ali onde deveria, talvez eu acho, né? Ou foi cansaço mesmo. Mas eu preciso fazer alguns exames em relação a isso. Olha a quantidade de cabelo branco que eu tenho aqui, mano. Eu tô ficando muito velho. Esses dias a Lizzy chegou em mim e ela sempre faz isso, né? Ela sempre pede pra eu contar alguma história de alguma coisa que eu vivi, enfim, uma maluquice que eu fiz. Esses dias eu tava no mercado e ela pediu pra eu contar alguma coisa, a gente tava conversando. E aí eu contei uma vez que a gente foi na praia, enfim, foi bagunçar. Eu fui com um monte de amigo meu, meus pais também foram. E a Alice gosta muito de uma bobeirada, né? Tá naquela fase do cocô, do xixi, do bosta, de... E aí, enfim, tava contando as coisas e eu fico muito pensativo em relação a isso. Na verdade, eu penso em várias coisas, né? Mas eu vou contar pra vocês uma delas. Será que eu vou proporcionar pra Alice, minha filha, o mesmo ambiente para ela ter tantas histórias divertidas como meus pais me proporcionaram também, né? Então a gente sabe muito bem que cada um vive sua vida, vai crescendo, só que os meus pais sempre proporcionaram uma certa liberdade para eu viver minhas histórias. E eu vivi muita coisa na minha adolescência, na minha juventude, porque eu sempre me senti livre para isso. E aí eu fico pensando, será que a Lizzy vai ter essa mesma liberdade? Será que eu vou proporcionar? Eu também sei que eu não posso perder a mão. Eu tenho que colocar uma estrutura ao redor dela para ela se sentir segura, enfim, para ela não cometer as mesmas cagadas que eu cometi por achar que tenho liberdade demais, né? Não foi culpa dos meus pais isso, foi minha culpa. Eu fui, ao longo do tempo, perdendo a mão nas brincadeiras, na zoeira, na seriedade que tem com a vida. Então eu sempre olhei a vida ali como um jogo mesmo, um tabuleiro. Eu vou movimentando umas peças ou outra, vou fazendo isso, aquilo. E eu sei que eu errei muito em relação a isso, mas também eu me diverti muito, né? Então, né, enfim, imagina, eu sei que a gente não leva nada daqui, nem as nossas memórias, nem a casa, o carro que a gente compra. Mas eu vivi muitas coisas engraçadas, eu fico com muito medo da Lizzy não viver isso. Mas aí eu penso pelo outro lado, quem me convenceu de que a Lizzy precisa viver essas coisas? A minha filha vai viver as histórias dela, nas proporções que ela achar que é boa, nas proporções que ela achar que é engraçado. Talvez se minha filha estivesse comigo, pudesse colocar uma máquina do tempo e minha filha voltar na época que eu era adolescente jovem, talvez ela não acharia graça nenhuma naquilo, né, que eu achava graça. Então, não querer, ou na verdade, querer que a minha filha viva coisas no qual eu vivi é inevitável, né? Eu fico pensando muito sobre isso. Eu não penso nisso em relação a emprego, a trabalho, esse tipo de coisa não. Eu acho que cada um tem a sua liberdade mesmo. Lógico, se eu pudesse construir um império financeiro
onde a minha filha pudesse escolher entre qualquer outra coisa para fazer da vida, em algum momento ela não se encontrasse e ela sabe que ali na empresa do pai ela vai ter dinheiro para escalar e fazer aquilo que ela bem entender, meu, que pai que não queria proporcionar isso, né? Mas em relação às escolhas, eu não fico assim, eles têm que trabalhar com isso, aquilo. Não, isso eu não penso nada. Eu olho esse monte de cabelo branco em mim nascendo, e eu tenho 34 anos, tipo, eu não sou assim tão velho, mas eu sinto que... Olha, amor, abriu aqui, ó. Eita, no celular, a gatona abriu o farol aqui, daqui a pouco alguém buzina. Quando falaram da crise dos 30, eu achei que iria ser só, tipo, os 30 anos em si, né? 29, 30. Aí dos 30 aos 30, 11 meses, passasse aos 31 você já se ligou, mas eu acho que não. Eu começo a pensar em estrutura, só isso que eu penso. Lógico que eu penso em aproveitar a vida, imagina, não é porque eu fiz 34 anos que eu morri, não é porque eu tive uma filha que eu tenho, né, uma filha que eu morri, que é porque eu casei, que eu deixei de ser homem, não é porque sou pai de menina, que eu deixei de gostar de carro, das coisas que eu gosto, eu ainda continuo gostando de tudo isso, só que eu sinto que existem as proporções para isso. Eu ainda quero dirigir os carros que eu sonho, eu ainda quero viver as coisas que eu sempre quis e ainda não consegui realizar, mas acima de tudo isso, eu tenho aprendido o valor de estrutura, de você ter alguma coisa no qual você vai apoiando durante a vida toda. Logo que nos outros vídeos eu vou falar mais sobre isso, sobre essa coisa de estrutura, de liberdade, de diversão, no qual é um emaranhado nos últimos anos. É como se fosse uma linha toda enrolada assim, né? Imagina que aí, depois que eu fiz 30 anos, misticamente isso aconteceu, mas parece que você vai desenrolando essa linha, entendendo poucas coisas. Então, o que eu tenho pensado muito é nessa palavra, estrutura. Eu tenho que criar uma estrutura ao meu redor. Mas sua filha, não sei o quê. A minha filha vai ter a vida toda para construir o que ela quiser. Ela vai ter, quando ela fizer 18 anos para frente, 17, sei lá, ela vai ter o tempo. E quando essa idade dela chegar, a minha já vai estar avançada. Então, hoje quando eu penso em estrutura, eu penso mais em mim e na minha esposa do que na minha filha em si. Lógico que no que eu puder ajudar ela, eu vou estar por aqui. Mas eu penso muito nisso, de criar uma base para alguma coisa. Nos outros vídeos eu vou falar mais sobre isso com vocês.